Olá, agora meio-dia e 3 minutinhos, seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Aqui o nosso compromisso é sempre com a informação para te deixar por dentro das principais notícias daqui da nossa região sul e também de todo o estado. Vamos ver então o que é destaque na edição desta terça-feira. 2 pessoas morreram em um acidente no trevo de Morrinhos na madrugada de hoje. A carreta que eles estavam tombou na BR-153. E tem flagrante de desrespeito no transporte público daqui de Itumbiara, viu? Um cadeirante teve que se arrastar para entrar no ônibus, mesmo com o veículo tendo elevador de acessibilidade. E mais, o batalhão da Polícia Militar de Itumbiara está sob novo comando, viu? Hoje pela manhã, uma cerimônia marcou a passagem de serviço. Quem assume o comando do batalhão Tiradentes é o Major Braulio de Souza Bessa. E você vai ver também. Uma gincana nas escolas municipais de Goiatuba tem promovido uma limpeza no ambiente e também a conscientização sobre os problemas com o mosquito da dengue. E para ajudar a refrescar nesse calorão, tem dica bacana, viu? Sucos naturais e refrescantes, e a gente te mostra tudo já já. E você de casa já sabe, né? Eu conto com a sua ajuda para fazer o Jornal Anhanguera. Então participa aí com a gente. Pode ser pelo nosso QVT ou também pelo nosso WhatsApp. O número é o 64-984436666. Aí você de casa pode mandar o seu comentário sobre as nossas reportagens. Se estiver acontecendo alguma coisa aí no seu bairro também, coisa boa também, a gente quer mostrar notícia boa por aqui. Como eu sempre digo, manda para cá que a sua participação é sempre muito importante para todos nós, viu? Bora junto então que o Jornal Anhanguera desse 24 de setembro está só começando. Agora meio-dia e 5 minutinhos, seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. A gente abre essa edição te mostrando que 2 pessoas morreram em um acidente no trevo de Morrinhos na madrugada de hoje. A carreta que as 2 vítimas estavam tombou na BR-153, sentido Goiânia. Esse acidente aconteceu no quilômetro 621. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção e tombou. A carreta estava carregada com madeira serrada. Aí, com o impacto então do tombamento, o motorista e o passageiro, que é um adolescente de 15 anos, eles não resistiram aos ferimentos e morreram. As vítimas ainda não foram identificadas e a gente segue acompanhando esse caso e qualquer nova informação a gente traz ainda hoje aqui no Jornal Anhanguera. E olha só, tem flagrante de desrespeito no transporte público daqui de Itumbiara, viu? Um cadeirante teve que se arrastar para conseguir entrar no ônibus, mesmo o veículo tendo elevador de acessibilidade. As imagens mostram a dificuldade que enfrenta o cadeirante no transporte público de Itumbiara. Este usuário teve que se arrastar pelos degraus para embarcar no ônibus. O motorista e um passageiro tiveram que ajudar a colocar a cadeira no veículo. O elevador de acesso não estava funcionando. O vídeo foi registrado pela Laila e gravado num ponto que fica bem no centro de Itumbiara. Eu vi o cadeirante tentando ter acessibilidade ao transporte, não tinha, tendo um emblema de transporte coletivo para cadeirante e, assim, todos passavam e fazia não, que não podia transportá-lo. Esse motorista que parou, que foi apenas um, ele falou, não, eu vou te ajudar, você vai de qualquer forma. Então, assim, era um senhor que não tinha forças para pegar aquele outro que estava, o cadeirante. Mas ele teve iniciativa de ajudar e colocar ele dentro do transporte. Porém, não tinha nenhum cinto de segurança lá dentro, né? Então, assim, ele foi de qualquer forma. Segundo a Superintendência Municipal de Trânsito da cidade, a empresa responsável pelo transporte público disponibiliza 9 ônibus para circular pelas ruas. E todos eles são adaptados para receber usuários com algum tipo de deficiência física. Mas não é isso que a gente vê nas imagens. O ônibus possui um adesivo indicando a acessibilidade. Dá para ver que ele tem um elevador, mas no momento da filmagem, o que deveria facilitar a vida do usuário com deficiência ou dificuldade de locomoção não funcionou. E o cadeirante teve que passar pela situação constrangedora. A adaptação de ônibus para o acesso a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida está prevista na Constituição Federal. Há uma lei que torna obrigatório que o transporte público seja adaptado para garantir que esses usuários possam se locomover. Mas apesar disso, a realidade é bem diferente.
né? Mesmo o cadeirante que tem acesso liberado para eles também, tem que ter, tem o direito deles, né? Tem que ter o transporte adequado, porque lá tem um emblema enorme cadeirante. Então tira o emblema e fala, a gente não vai transportá-lo. Pois é, a gente não conseguiu resposta sobre esse caso com a empresa de ônibus, viu? Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje a advogada Liliane da Costa Mendes, que é representante, né, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Estado de Goiás. Boa tarde para você, Liliane, seja bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da TV Anhanguera estar abraçando essa temática, uma vez que nós estamos no mês Setembro Verde, o mês da inclusão da pessoa com deficiência, então muito relevante nós discutirmos sobre esse assunto, Gabriela. A Liliane já estava aqui com a gente, né, assistindo essa reportagem. Sim. Também, é uma situação e nós ficamos sensibilizados, né, diante de tudo isso, né, porque nós sabemos que uma empresa, quando ela oferece esse tipo de transporte, ela tem que oferecer também a efetividade dessa prestação de serviço. E infelizmente não vimos isso, né? Estamos aí nos deparando com essas imagens, realmente que nos deixa sensibilizados, e a inclusão realmente não tem acontecido no transporte coletivo. E a gente vê ali que nesse caso em especial o ônibus tinha um elevador, que seria pelo menos o básico para começar a falar de acessibilidade, mas não deu certo, né? O que vocês percebem que falta? É treinamento, fiscalização, é manutenção? Né? Eu também penso que a Superintendência Municipal de Trânsito pode estar fazendo aí o seu papel, que é de fiscalizar esse transporte público que é oferecido aqui dentro do município. E dessa forma, de forma investigativa, apurar essas infrações e até mesmo fazer um comunicado de forma formal para a empresa e a empresa se responsabilizar no conserto desse elevador que infelizmente não atendeu o consumidor. É interessante nós frisarmos que essa pessoa com deficiência, ela é consumidora desse serviço. Então, ela tem todo o direito de usufruir desse transporte coletivo. A gente lembra que você de casa pode participar desse bate-papo nosso aqui, mandando o seu comentário, a sua opinião aí sobre esse caso, né? Se tiver alguma dúvida também em relação à acessibilidade, manda aqui pra gente, viu, que a gente está de olho na sua participação por aqui. Agora, Liliane, nesse caso aí, tem o vídeo, né? Tem a informação aí do que de fato aconteceu. Essa pessoa que foi prejudicada ali naquele momento, tem alguma forma de ali atrás do direito dela, pelo menos depois de todo esse constrangimento? O que pode ser feito? Tem sim. Tem a forma administrativa, que é recorrer à empresa, e também tem um outro procedimento administrativo, que é ir até o PROCON, uma vez que esse serviço que é oferecido, ele é um serviço público de transporte coletivo, e essa pessoa com deficiência, ele é um usuário consumidor desse transporte, então ele pode estar procurando o PROCON. Fala pra gente aí, com base na legislação, de fato, que direito ali que foi ferido dessa pessoa? Então, quais, né? Eu acredito que não foi só um. São vários, né? Eu vejo um princípio aí basilar da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque a partir do momento que a pessoa se arrasta para poder adentrar a um transporte, ele sendo usuário, consumidor desse serviço, realmente ali teve muitas barreiras, vamos dizer assim. E uma dessas é o princípio da dignidade da pessoa humana. Você se rastejar, né, o respeito, a igualdade de oportunidades, dele ter um serviço de qualidade, realmente foi ferido, é um dos princípios basilares da Constituição Federal. A gente está falando de transporte público, mas até em pontos turísticos aqui da cidade a gente vê que falta total acesso, né? É uma necessidade muito grande de acolher a pessoa com deficiência, de oferecer realmente a igualdade de oportunidades, a igualdade no acesso. Nós ainda nos deparamos ali, por exemplo, com o canteiro central da Avenida Beira Rio, sem o acesso do usuário de cadeira de rodas de transportar de um lado da via para outro. E ali é o nosso cartão postal. Então, são várias barreiras que a pessoa com deficiência realmente se depara. E uma dessas é usufruir o nosso cartão postal. Uhum. E como que você percebe essa questão de exemplos, né? Algumas cidades, a gente estava conversando aqui um pouco antes do jornal, que tem uma situação mais evoluída nesse aspecto, né? Sim, nós precisamos de um projeto, né, destinado à mobilidade da pessoa com deficiência, mobilidade urbana aqui dentro do nosso município, para rever realmente essa oportunidade da locomoção, do direito de ir, vir, ficar ou permanecer. Nós temos uma cidade que está muito próxima aqui de nós, que é de Minas Gerais, Uberlândia, e hoje ela está entre dentre muitas cidades, ela é uma das destaques
que realmente oferece acessibilidade, está dentro dos rankings. Podia servir de exemplo, né, pra gente tão Com pertinho, certeza. né? Quais seriam bom... os destaques aí do que dá certo, que você falaria pra gente? Então, por exemplo, a partir do momento de você ver as rampas realmente, elas estão acolhendo a pessoa com deficiência, estão de acordo com as normas da BNT? Eu sempre faço algumas observações. Estive esses dias na Câmara Municipal aqui de Itumbiara, pedindo, né, a efetividade dos projetos de lei. Por quê? Às vezes se faz a rampa de acessibilidade, mas aí tem um poste, né, inviabilizando ali a condução dessa cadeira de rodas, porque a gente sabe que tem um limite, tem um limítrofe a ser respeitado. Então não adianta se fazer, por exemplo, um acesso ali de rampa e do outro lado ter o poste onde inviabiliza ele a conduzir essa cadeira de rodas. Ali realmente não vai oferecer a acessibilidade. A gente está falando do deficiente físico, da pessoa que usa cadeira de rodas, né? Mas, por exemplo, o deficiente visual também não tem nenhum suporte nesse aspecto, né? A gente não vê muitas regiões da cidade. E nós temos ali, por exemplo, a Praça da República, né? Uma praça que foi refeita há pouco tempo, oferece acessibilidade, é um dos cartões também postal da cidade. Então pode servir de exemplo. A Praça da República foi algo que foi refeito para atender realmente às normas e a acessibilidade ali é usufruída. Inclusive, nós temos o piso tátil para atender também a pessoa com deficiência visual. Tá certo, Liliane, por enquanto, obrigada, viu? A gente volta a se falar ainda no Jornal em Agora de hoje. E poder contribuir. Lembrando que o pessoal de casa pode participar, mandando as dúvidas também, que a gente volta a falar desse assunto ainda hoje. Tudo bem. Muito obrigada por enquanto, viu? Obrigada. E olha só, gente, o incêndio ameaçou chegar à vegetação do Parque Estadual Serra de Caldas na manhã de ontem. A região onde o fogo começou é de difícil acesso e por isso o Corpo de Bombeiros precisou usar motosserras, facões, foices e enxadas, tudo isso para cortar alguns galhos e conseguir chegar onde o fogo acontecia. O combate durou quase 8 horas. O fogo foi controlado antes de atingir o parque. 27 bombeiros trabalharam para apagar as chamas então desse incêndio aí. E olha só, gente, agora você vai conhecer a história de uma mulher batalhadora, viu? A Maria Aparecida, ou Cida, como ela é mais conhecida. Ela foi trazida para Goiás ainda criança e aí não tem nenhum documento, não sabe quem são os pais dela e nem a própria idade. A gente vai entender melhor essa história na reportagem de Emerson Ferreira e Sávio Arantes. A carta com pedido de ajuda foi escrita por uma amiga, já que a Cida não sabe ler nem escrever. No texto, ela conta que foi criada nas ruas de Patrocínio, em Minas Gerais. Não conheceu os pais e perdeu contato com os poucos familiares que tinha. Maria Aparecida é o nome dessa senhora de sorriso contido e cheia de história para contar. Mas uma parte da história dela ainda está em branco. Eu nunca fui registrada na realidade, eu não tenho nada. Se acontecer de eu adoecer e cair de cama, eu não tenho nenhum documento. Eu peço a Deus, todos os dias, Deus, olha por mim, que é triste viver essa vida. Você não tem ninguém para acolher. O que vai ser de mim? Foi um casal que trouxe a Cida de Minas Gerais para Goiás. Primeiro ela foi morar na capital, mas depois, quando o casal morreu, ela veio para Itumbiara. Mas a vida aqui também não foi fácil. Ela seguiu por caminhos tortuosos, engravidou algumas vezes e acabou doando os filhos por não ter condições de cuidar. Eu amamentei, cuidei, eu pus na cabeça que eu ia correr o mundo, correr o trecho, para me saber da minha história, da minha vida. A Cida não sabe o sobrenome dela, nem a idade ao certo ela tem. Outro sonho é encontrar as duas irmãs. Elas foram separadas durante a adolescência. Ela só sabe o primeiro nome delas. Uma é a Edna e a outra a do Carmo. Na onde que é o paradeiro delas? É triste, é doído. Eu não tenho ninguém, moço. Eu queria ter meu abraço das minhas irmãs. Eu não tenho nada. Sem ter um documento sequer, a Cida não consegue emprego, nem benefício social. Até o aluguel da casa em que ela mora está atrasado. Ela tem diabetes e nem aos medicamentos gratuitos consegue ter acesso, porque precisa de um documento de identificação. Eu não posso arrumar um serviço, eu não posso pegar meus remédios. Eu nunca entrei assim dentro de um postinho de saúde para dizer assim que eu já arrumei meus dentes tá tudo mole, tudo acabando. A Cida quer ter os documentos para poder ter uma vida digna, um nome completo, uma idade
um lar. Como que eu não tenho recurso, não tenho nada, o homem lá quer que eu desocupe a casa. É R$250. Eu não tenho condições. Eu ponho meu joelho no chão e eu peço a Deus. Deus, me dá um cantinho para mim morar. Eu nunca fui dentro de uma loja para mim comprar uma roupa, um calçado. Situação difícil, né, gente? A Secretaria de Saúde, o pessoal da Assistência Social também está acompanhando o caso da Cida para tentar ajudar, para tentar resolver parte dos problemas dela aí. Mas se você de casa acompanhou essa reportagem, assim como nós também ficou sensibilizado, né, com essa história dela, está aparecendo aí na tela o nosso telefone. Se tiver alguma informação sobre a família, de alguma forma que possa ajudar, então, ela reencontrar com esse pessoal todo, que ela falou que não tem contato com ninguém, com irmãs, né? Então tá aí o nosso contato e também o nosso WhatsApp, que é o 984436666. E aí manda seu recado para cá, que a gente vai tentar de todas as formas ajudar ela também, viu? Intervalo rapidinho e olha só, o batalhão da Polícia Militar de Itumbiara está sob novo comando, viu? Hoje pela manhã uma cerimônia marcou a passagem de serviço. Agora quem assume o comando do batalhão Tiradentes é o Major Braulio de Souza Bessa. Daqui a pouquinho a gente te mostra então a reportagem completa. E já na volta do intervalo nós vamos mostrar que de janeiro até agora, Goiatuba teve 800 casos notificados de dengue. Para tentar reverter esse cenário alarmante, alunos participam de uma gincana que ajuda na conscientização e limpeza do meio ambiente. Agora, meio-dia 19, para chamar o intervalo, uma turminha de Goiatuba que está botando a mão na massa para acabar com a dengue lá na cidade, viu? A reportagem completa sobre esse assunto a gente vê agorinha, mas o chama intervalo agora é só deles. Me ajuda então aí, garotada. Jornal Anguera volta já! Meio-dia e 22, de volta com o Jornal Anguera, para te mostrar que de janeiro até agora, Goiatuba teve 800 casos notificados de dengue. E para tentar reverter esse cenário alarmante, a Prefeitura tem envolvido as secretarias. Na educação, alunos participam de uma gincana que ajuda na conscientização e limpeza do meio ambiente. Lixo por aqui vale muito. Cada ponto conta para a gincana. O João Elcio trouxe um monte de garrafas PET como essa aí de casa. A ideia dele é de que o Aedes aegypti fique sem lugar para procriar. Estava jogado na rua. Eu saí de casa e eu vi isso. Eu pensei, eu falei, não, eu vou levar para pôr lá. A gincana tem conseguido resolver dois problemas: conscientizar alunos e a comunidade, além de retirar do ambiente materiais que podem se tornar criadouro do mosquito da dengue, zika e chikungunya. E funciona assim, cada quilo conta. Para a pontuação final, ganha a escola que conseguir arrecadar mais dinheiro com a venda dos materiais recicláveis. Alumínio e garrafas PET valem mais. E a gincana está só começando. A escola que conseguir arrecadar mais material vai ser a escola vencedora. E vai ficar com o dinheiro da venda de todos os demais materiais arrecadados. Essa turminha aí da Escola Municipal Maria de Lourdes Martins Costa está toda empolgada. Essa volta no parquinho não foi para brincadeira, não. Eu tô pegando os plásticos, os alumínios. Além da educação, outras secretarias municipais de Goiatuba assumiram esse compromisso com o meio ambiente. A educação, através da criança, é mudando a cultura e mostrando para ela, né, a importância da higiene pessoal, da higiene do ambiente, esse cuidar de si. Que quando eu cuido de si, eu cuido de tudo, ao meu entorno, é na escola, é em casa, é no trabalho, e isso garante saúde. O Pedro Miguel sabe dos benefícios de recolher o lixo e também do mal que o mosquito pode fazer. Porque quando chove, aí o mosquito da dengue vem e bota seus ovos. Aí ele pode picar 30 pessoas por dia, aí dá a febre alta. Ótimo exemplo, né, dessa garotada aí, valeu demais, né, pelo cuidado com o meio ambiente, mas já tem só uma crítica aí, né, pessoal, quando for fazer essas ações, principalmente envolvendo criança, usar uma luvinha ali, né, para garantir também que tudo saia bem com elas, né. Agora, olha só, a gente traz aquelas dicas bacanas que ajudam a saúde no nosso quadro Faz Bem. Hoje a gente vai falar dos alimentos que ajudam a prevenir a gordura no fígado. Ele confessa, foi difícil, mas hoje essas tentações não fazem mais parte da vida do cristiano. A alimentação agora é bem menos calórica e mais colorida. Antes eu comia tudo sem filtro, não tinha
comia qualquer coisa, menos legumes, frutas, essas coisas eu não gostava. Esse aqui era o espaço que você nem visitava? Eu nem conhecia. E hoje? Eu nem conhecia, agora faz parte do meu dia a dia. Na minha dieta eu como 3 frutas por dia, eu tenho que comer. Coloquei legumes, verduras, coisas que eu não comia antes, né? A mudança de vida aconteceu depois de ouvir do médico que o sobrepeso não era o único problema. O médico falou que era gordura tipo 3, o próximo é cirrose. Você tá num caminho sem volta, tá ruim. E qual era a alternativa? Perder peso. É normal apresentarmos gordura no nosso fígado. Todo mundo apresenta. O que não é normal é ter o excesso dessa gordura. Quando a gente identifica esse excesso de gordura, existe uma doença chamada esteatose hepática. Ela é uma doença assintomática. A partir da década de 80, um estudo revelou pra gente que nós temos doenças também, como cirrose, desenvolvidas por gordura no fígado. O excesso de gordura no fígado está diretamente ligado ao que comemos. Quanto mais frituras, carboidratos, doces consumimos, mais chance de acumularmos problemas. Se você quer prevenir ou até mudar esse diagnóstico, que tal pensar melhor antes de se jogar nos excessos? O farelo de aveia com abacate é uma ótima sugestão de lanche. O farelo de aveia é bem importante porque ele é eliminado nas fezes e ele carrega a gordura que o nosso organismo tenha. Então ele é bem importante que seja consumido. Leites e derivados do leite devem estar no cardápio. Aí nós estamos falando leite em geral não integral, né? Leite que tem uma concentração menor, também não precisa ser isento de gordura, mas que seja uma concentração menor. Por conta das proteínas presentes, ele é também um fator importante de não acumular gordura no fígado. O tofu também entra nessa lista. O tofu porque é uma proteína sem gordura, então é uma proteína de alta qualidade, você tem os aminoácidos de boa qualidade presentes que vão nutrir e não vão acarretar gordura. Os peixes e o azeite de oliva são fontes ricas de ômega 3. Que ele faz uma boa digestão das gorduras. E aquele cafezinho, quando consumido de forma moderada, está mais do que liberado. O café ele tem uma enzima que impede a formação da gordura no fígado, especificamente. Então o café ele é um aliado importante. Aquelas quantidades que a gente sempre tem preconizado, máximo 3 xícaras, né? Para também não ter outros problemas relacionados ao teor de cafeína. Cristiano mudou a rotina e a forma de enxergar os alimentos. Só tem motivos para comemorar. Minha gordura no fígado, que era nível 3, como eu falei, por 6 anos, ela agora, o meu último exame, faz 2 meses, ela estava leve. Foi basicamente uma mudança de alimentos. E quantos quilos a menos? 30. Muito mais disposição. Muito mais. Vale a pena no geral, né? A gente se sente bem, se sente... até uma parte social a gente se sente melhor, né? Todas as fotos que eu tirava antes com o pessoal, ninguém me via de corpo inteiro. Eu que tirava selfie porque eu pegava e cobria assim o corpo, tirava só o rosto. E hoje? Agora, tudo que é foto eu tô no meio, todo lugar eu apareço. E sempre de corpo inteiro, sem sempre problema? Sempre de corpo inteiro. Agora sempre feliz. E o fígado também? Com certeza. Boas dicas, né? Ainda hoje tem mais dica bacana agora para esse tempo de calorão, viu? E olha só, chegou a hora da nossa votação da imagem do dia. Eu começo com a participação da Alice. Ela e o namorado, o Marcos, que moram aqui mesmo em Itumbiara, estavam passando o final de semana no Rio dos Bois e decidiram tirar essa foto, então, mostrando o belo pôr do sol. Ficou bacana a foto deles, né? Casal e apaixonado participando aqui com a gente. A próxima imagem vem lá de Caldas Novas. A Maria diz que levantou cedo e foi até o lago, tudo para não perder essa vista maravilhosa aí do amanhecer. A foto dela também ficou muito bonita, né? Tem mais participação, essa agora vem de Araporã. A Alexia diz que estava na fazenda Santa Terezinha e depois de pescar, percebeu essa vista aí maravilhosa e resolveu também fazer uma fotinha e mandar aqui pra gente. Ficou muito bonito o sol lá ao fundo também, a água, o céu, né? Deu um contraste muito bacana. E agora essa imagem é daqui de Itumbiara mesmo. O Zé diz que estava em casa e decidiu tirar uma foto das orquídeas da esposa e, por sinal, né, a foto ficou muito bonita também. Conjunto aí da orquídea com o pôr do sol lá ao fundo, né? Ficou muito legal.
Bacana mesmo, valeu todo mundo pelas participações, viu? A minha escolhida de hoje é essa da Alexia aí, do Pôr do Sol. Mas, como todos os dias a gente faz, eu vou ver ali com os meninos aqui dentro do Jornal Anhanguera também. E a gente traz o resultado para vocês ainda hoje da nossa foto do dia, viu? Agora, por aqui, a gente volta a falar sobre acessibilidade. Aqui no estúdio está a advogada Liliane da Costa Mendes, que é representante da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Estado de Goiás. E a gente estava batendo um papo aí sobre essa questão da acessibilidade. A gente pediu participação do pessoal de casa, que pode continuar mandando um recadinho para a gente também. Eu já vou com dúvida do pessoal aqui, viu? Jadiel, sou cadeirante e acho uma falta de respeito a empresa não dar manutenção e treinamento para os motoristas de ônibus. Essa questão também é um ponto importante, né? Eu vi até na entrevista da mulher que disse que outros ônibus passaram, tinha elevador, mas não parou. Certamente porque saberia que não daria conta, né? Isso. Às vezes por conta do motorista, né, não estar habilitado, não ter um treinamento. Então é muito interessante que as empresas, principalmente as empresas de ônibus aqui do município de Itumbiara, que a gente tem tanta dificuldade com esse transporte coletivo público aqui do município, porque quando elas chegam aqui no município, elas propõem tantas propostas, né, de acolhida dos usuários, dos consumidores desse serviço, e depois deixa a desejar. Então, com certeza, é necessário fazer treinamento, sim, um trabalho educativo, um trabalho de orientação e conscientização, porque a pessoa com deficiência, ela tem direito, sim, ao transporte, ela tem direito a esse acesso e a facilitação desse acesso, que é com o elevador aí em funcionamento. Pois é, e a gente vê aí que esses ônibus são recentes, né? Já deveriam chegar todo mundo preparado com tudo isso. Nova, né? Que está dentro do município. A gente sabe que a gente se depara com inúmeras dificuldades no transporte aqui, por conta até mesmo da condição asfáltica, né? Então, às vezes, pode ter realmente um probleminha ali no elevador, mas que tem que estar fazendo a manutenção, sim, tem que estar acompanhando, e a Superintendência Municipal de Trânsito fiscalizando. Tá certo. Liliane continua aqui com a gente, viu? Que o nosso bate-papo continua. Tem mais perguntas chegando por aqui. Olha só, gente, para ajudar a refrescar nesse calorão, tem dica bacana, viu? Sucos naturais e refrescantes que a gente te mostra ainda nessa edição do Jornal Anhanguera. Já na volta do intervalo, nós vamos mostrar que o batalhão da Polícia Militar de Itumbiara está sob novo comando. Hoje pela manhã, uma cerimônia marcou a passagem de serviço e agora tem gente nova assumindo aí, né, o comando do batalhão Tiradentes, o Major Braulio de Souza Bessa. A gente bateu um papo com ele e agora eu te mostro aqui no Jornal Anhanguera. Mais uma pausa e agora quem me ajuda a chamar o próximo bloco é a Duda, que tem 11 anos, a Mari, que tem 8 e o Pedro Henrique, que tem 4 aninhos. Eles são irmãos e mandaram então um recadinho deles pra cá. Bora ver. Jornal Anhanguera, volta já! A gente volta a falar sobre acessibilidade aqui no estúdio. A advogada Liliane continua com a gente para o nosso bate-papo. Como eu estava dizendo antes do intervalo, né, Liliane, tem muita pergunta aqui do pessoal. Olha, eu com mãe deficiente tenho o direito do passe livre do coletivo? É a pergunta da Rosimeire. Sim, ela como acompanhante, ela tem que estar levando o laudo médico, né, do filho com deficiência até a FUNSOL, para que a FUNSOL tome as providências aí para auxiliá-la, mas com certeza ela tem esse direito adquirido por ser uma acompanhante de uma pessoa com deficiência. Tem aqui uma participação do Divino, que ele está falando sobre a falta de fiscalização, sua mesma opinião aqui, né? Dizendo que a doutora está certa, que quando fala que faltam muitas situações em Itumbiara de fiscalização. A participação dele aí, que foi o que você estava falando antes, né? É justamente, eu penso que para ter-se efetividade na acessibilidade, é necessário também que tenha um empenho aí da fiscalização, até nossa mesmo, né, como consumidores desse serviço, de estarmos pleiteando uma melhor qualidade sempre dessa prestação de serviço. Olha só, boa tarde. Gostaria de saber da advogada representante dos direitos dos deficientes sobre o atendimento a deficiente, idoso, gestante, em bancos, correio e casas lotéricas, que, a meu ver, desrespeitam a lei. Os bancos chamam um deficiente a cada 4 atendimentos normais. Isso se traduz em um atendimento muito mais demorado para o deficiente. Se chegar o deficiente junto com 4 outras pessoas que não têm nenhuma deficiência, aquele que deveria ter a prioridade seria o 5º a ser atendido. Sim. Só não veio o nome aqui para mim. Eu estive conversando esses dias, né, no PROCON com o senhor Adalto. Nós já estamos viabilizando uma forma de conduzir esses caixas prioritários para a pessoa com deficiência a título de porcentagem. Inclusive, nós já colocamos isso em pauta para que a Câmara dos Vereadores do município de Itumbiara se empenhe num projeto de lei para que se torne lei aqui dentro do nosso município de Itumbiara realmente uma porcentagem desses caixas. E não só em instituições bancárias, mas como em estabelecimentos comerciais, como, por exemplo,
exemplo, os supermercados, que a gente às vezes se depara que realmente esse caixa que faz o atendimento prioritário, seja do atendimento ao idoso, a gestantes, a pessoa com deficiência, usuária de cadeiras de rodas e aos autistas, que também têm o benefício do atendimento prioritário, torna-se muito mais extensa as filas do que os caixas comuns. Então, torna-se inviável estar pegando o caixa do atendimento prioritário. Então, nós estamos aí viabilizando, sim, logo teremos um projeto de lei a ser discutido aqui no município, através da Câmara Municipal de Itumbiara, para que dentro do nosso município tenha uma porcentagem maior de caixas com atendimento prioritário. A gente vai acompanhar sim essa votação também. Olha só, o Wagner do Jardim Europa. Se o usuário do transporte público sofre algum acidente com o ônibus e ficar ferido, ele tem algum direito de indenização, já que por vezes os ônibus do transporte público não possuem nenhum tipo de cinto de segurança e também pelo fato de pagar por esse serviço. Sim, existe o risco, né? Pela falta do cinto de segurança, torna-se esse transporte totalmente inseguro, tendo aí realmente uma integridade física alcançada por essa pessoa com deficiência por falta da segurança, existe o direito dele sim de pleitear os reparos, principalmente acidentários. Agora a gente vê também essa dificuldade, né? A pessoa que tem alguma deficiência, às vezes por alguma aposentadoria por invalidez, essa dificuldade nesse processo de conseguir essa aposentadoria, enquanto que toda a comunidade em geral não tem essa facilidade, né, no acesso, em tudo isso. Como você avalia? E aí a gente vê tanta dificuldade da pessoa hoje ela poder se aposentar por invalidez, porque são inúmeros os requisitos, e essa pessoa então ela tem que ir para o mercado de trabalho, uma vez que ela não consegue o benefício da aposentadoria. E aí eu te pergunto, com esse déficit no serviço do transporte coletivo, teria com certeza mais dificuldades para essa pessoa, usuária de cadeira de rodas, trabalhar. Então, é um dos motivos que a gente fala sobre as políticas públicas aqui do município, de serem voltadas e destinadas também à pessoa com deficiência. Porque se ela não recebe aí o benefício de aposentadoria por invalidez e ela não tem o transporte coletivo, público, para facilitar o seu acesso ao trabalho, como que essa pessoa vai trabalhar? Então, realmente, existem inúmeras dificuldades, mas a gente pode estar facilitando esse acesso aí, principalmente com o empresário do transporte coletivo. Tá certo, Liliane. Vai virando uma bola de neve, né? Sim, com certeza, porque um serviço depende de outro, né? E aí as pessoas se veem hoje necessitando de se aposentar porque não tem mercado de trabalho para poder acolher. Não tem mercado de trabalho para não acolher porque tem essas barreiras, como uma delas do transporte coletivo. Tá certo, Liliane. Muito obrigada pela sua participação, viu? Volte sempre aqui com a gente, sempre muito proveitosa, sempre trazendo muita coisa boa para a gente discutir por aqui. Fico muito feliz. Eu quero deixar aqui 2 convites, Gabriela. Um é do dia 28, que nós estaremos no Teatro Municipal aqui, Maria Pirillo, para nós fazermos um trabalho com as famílias de pessoas com deficiência. Famílias, todas elas com deficiência, estejam lá conosco. Nós vamos falar um pouco dos serviços do município que são destinados às pessoas com deficiência, até para as famílias saberem um pouquinho de como pleitear esses direitos, para que esses direitos sejam acolhidos. Então, no dia 28, nós estaremos lá no Teatro Maria Pirillo, às 16 horas. E teremos também o Viva a Diferença, dia 29, mas eu acredito que nós teremos uma outra oportunidade ainda nessa semana para falarmos um pouco do Viva. Mas dia 29, na Avenida Beira Rio, contamos com toda a sociedade de Itumbiara. E obrigada, TV Anhanguera. Obrigada a você, ótimas ações, a gente vai acompanhar com certeza, viu? Tá, Volte sempre obrigada. por aqui. Agradecida. E olha só, gente, o batalhão da Polícia Militar de Itumbiara está sob novo comando. Hoje pela manhã, uma cerimônia marcou a passagem de serviço. Bom, a gente teve um probleminha aí, né, com a reportagem, com o áudio da reportagem, a gente já está organizando ali ainda hoje, então a gente te mostra agorinha como que foi aí essa troca de comando aqui em Itumbiara, viu? E olha só, a Câmara daqui da cidade instaurou 2 comissões processantes para apurar denúncias contra o prefeito aqui da cidade, que deve ser afastado assim que for notificado. Por isso está ao vivo aqui comigo o Emerson Ferreira, que tem todas as informações de última mão aí pra gente, né, Emerson? Boa tarde para você. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, são 2 comissões processantes que foram instauradas na Câmara Municipal, isso para averiguar denúncias contra o prefeito. São 2 processos, ou seja, 2 denúncias. Uma delas sobre atrasos a repasses para o Instituto de Previdência dos servidores do município aqui. E outra é também que o prefeito estaria atrapalhando o normal funcionamento da Câmara. Isso porque um projeto de lei foi vetado, algumas emendas foi vetada pelo prefeito e depois os vereadores derrubaram esse veto.
e depois esse projeto de lei retorna para a prefeitura, onde deveria ser promulgada essa lei pelo prefeito, no prazo de 48 horas, o que não ocorreu. Então são duas denúncias que estão sendo averiguadas pelos vereadores. E pelo entendimento da assessoria jurídica da Câmara, a partir do momento que o prefeito for notificado que ele está sendo aí, investigado nessas duas comissões, ele está automaticamente afastado temporariamente do cargo de prefeito, devendo assumir o vice-prefeito. Isso aconteceu durante ontem à tarde, durante a manhã, perdão. A Câmara recebeu essas denúncias e também durante uma sessão extraordinária já votou, geralmente por maioria. Os dois casos foi a maioria dos vereadores, um foram 10 votos a 1, o outro foram 11 votos a 1 também. E assim, a maioria votou para prosseguimento dessas duas denúncias, dessas duas comissões que vão apurar essas denúncias aí. Por sua vez, por outro lado, o prefeito alega que essa é uma manobra, já que há uma lei no município, já um projeto de lei para alterar a lei orgânica, porque os vereadores estão querendo o seguinte, alterar de 12 para 17 o número de vereadores. O prefeito então alega o seguinte, que essa é uma estratégia para fazer um paralelo aí, para poder conseguir a aprovação dessa mudança, que é uma mudança na lei orgânica, ou seja, mesmo na lei que rege todo o município, para passar de 12 para 17 vereadores. Então fica aí esse impasse entre Prefeitura e Câmara, e segundo o entendimento, como eu disse, o entendimento da assessoria jurídica da Câmara Municipal, o prefeito está automaticamente afastado a partir do momento que for notificado do andamento dessas duas comissões processantes que estão acontecendo na Câmara. Ontem ainda foi já escolhido quem serão os presidentes dessas duas comissões que vão estar funcionando aqui no município, vão ter reuniões e, é claro, o prefeito vai ter o espaço, vai ter o tempo para propor a sua defesa, ou seja, tudo aí conforme rege a lei. Mas segundo o mesmo entendimento lá da assessoria jurídica da Câmara, a lei diz o seguinte, que a partir do momento que o prefeito for notificado que ele está sendo investigado, que está sendo apurado, denúncias contra ele, nessas duas comissões, ele está automaticamente afastado e deve assumir o cargo, o vice-prefeito. Claro, Gabriela, que a gente continua acompanhando o desdobrar disso, durante todo o dia, porque isso foi agora há pouco, recentemente, está acontecendo. Então a gente acredita que nas próximas horas o prefeito deve ser notificado, ou seja, então aí a gente vai ter novos desdobramentos. E é claro também, é um afastamento provisório, caso ele não recorra e seja cumprido aí essa determinação, Gabriela? E a gente continua acompanhando. Tá certo, Emerson, muito obrigada pelas informações. Informação então aí de última hora aqui pra gente também. Como o Emerson disse, a gente segue acompanhando. Hoje no Anhanguera Notícia, qualquer novidade, também no Jornal Anhanguera segunda edição, a gente traz mais sobre esse assunto, viu? E agora sim, gente, o batalhão da Polícia Militar de Itumbiara está sob novo comando, como eu disse para vocês, e hoje pela manhã teve uma cerimônia que marcou aí a passagem desse serviço. Vamos ver na reportagem. A cerimônia de troca de comando foi realizada no auditório do Fórum de Itumbiara. O evento começou com a apresentação dos militares do batalhão. Novo sentido. Novo sentido. Depois de 8 meses, o tenente-coronel Wellington Monteiro Guimarães deixa o comando em Itumbiara. Ele fez um balanço sobre os trabalhos, com destaque para a redução de quase 30% nos homicídios aqui na cidade. Se for comparado com o ano de 2018, onde nós hoje estamos com 16 homicídios dentro de Itumbiara, o que gera aí um percentual de 28% de redução a esse crime. Além ainda de contar que nós estamos aí há 46 dias sem homicídio dentro do município de Itumbiara. Ele também reconheceu os esforços dos policiais no combate à criminalidade. Eu tenho que mais do que agradecer a esses policiais pela dedicação, tenho logicamente que louvar a Deus pela oportunidade que eu tive de trabalhar com esses policiais e agradecer principalmente ao nosso comandante-geral, nosso coronel Renato Bruno dos Santos. Agora quem assume o comando do 5º Batalhão de Polícia Militar é o Major Braulio de Souza Bessa. Entrego o comando do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás ao Major QPM Braulio de Souza Bessa. Assumo o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás. O novo comandante é natural de Goiânia e, por último, esteve à frente do batalhão de terminal da PM de Goiás. Aqui em Itumbiara, uma das frentes de trabalho vai ser o fortalecimento da polícia comunitária. Quero trazer esperança, boas expectativas aí para a população da região de Itumbiara,
O meu foco principal é aproximar realmente do cidadão de bem e dureza com a criminalidade. Braulio foi comandante de policiamento urbano nas cidades de Mineiros e Rio Verde. Espero trazer melhorias, venho para cá para isso, né? Venho com a minha família, venho para viver realmente em Itumbiara e servir a população. Ainda durante a cerimônia teve também a troca de comando da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Morrinhos, com a saída do Major Wesley Ferreira da Silva, que passa o cargo para o Major Levi Santos Santana, que é natural de São Paulo. Entrego o comando da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, Companhia Cidade dos Palmares, ao Major Levi Santos Santana. Assumo o comando da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Goiás. Que façam um ótimo trabalho, né, gente? Na volta do intervalo, nós vamos te mostrar que para ajudar a refrescar esse calorão, tem dica boa, viu? Sucos naturais e refrescantes. Mais uma pausa e agora quem chama o nosso último intervalo é a Ana Clara de Goiatuba. Ela tem 4 aninhos e vai registrar o recadinho dela aqui no Jornal Anhanguera, viu? Diz aí, então. Ana Clara de Goiatuba. Pode ficar ligadinho porque o Jornal Anhanguera volta já. Meio-dia 49, de volta com o Jornal Anhanguera e chegou a hora da nossa previsão do tempo. Bora ver então como é que ficam as temperaturas para essa terça-feira aqui na nossa região sul do estado. Como sempre, a gente separa aí 4 cidades para fazer um giro, né, pelo nosso sul. Olha só, segundo a Clima Tempo, Itumbiara mínima de 21, máxima de 33 graus, 90% de chance de chuva, ó, nuvem carregada ali, tomara que caia muita chuva por aqui mesmo. Umidade em 49%. Corumbaíba, mínima de 21, máxima de 33, também tem chance de chuva e umidade em 51%. Panamá, em seguida, mínima de 20, máxima de 32, umidade em 51. Só com essa previsão de chuva, a umidade já está melhorando, vocês estão notando aí, né? Enquanto a gente estava mostrando em torno de 10, 20, já está aí lá na casa dos 49, 51. Caldas Novas, mínima de 20, máxima de 31, 90% de chance de chuva e a umidade em 54% agora nesse momento. Se chover aí na sua cidade, faz um vídeo, manda para cá também para a gente mostrar no Jornal Anhanguera de amanhã se está batendo essa previsão do tempo, né? A gente torce para que seja essa daí mesmo, com chuva aqui na nossa região. E para ajudar a refrescar nesse calorão, né, tem também uma dica bacana, viu? Sucos naturais e refrescantes. Bora conferir o que a Juliane Nascimento preparou para a gente. Nesse calor, ela tem sido a salvação. A água continua sendo a melhor opção na hora de hidratar o corpo. É muito importante a gente ter uma boa hidratação. Então, além de tomar água, no mínimo 2 litros de água por dia, de forma fracionada ao longo do dia. Mas além da água, os sucos naturais também podem ajudar a evitar a desidratação nessa época. Feitos à base de frutas e vegetais e sem aditivos ou açúcares, eles melhoram o funcionamento dos sistemas digestivo e imunológico e ainda garantem aquela refrescada básica. Lembrando, sucos de frutas, né, sem adição de açúcar, porque vai nos auxiliar a alcançar uma boa quantidade de líquidos ao longo do dia. Ou seja, aqueles sucos industrializados de caixinha não entram nessa orientação? Não, porque na maioria das vezes são ricos em açúcar, em corantes, conservantes. Então podem hidratar, mas por outro lado levam outros prejuízos à saúde. A Adriana trabalha com isso. Nesse tempo mais seco, a procura pelos sucos naturais praticamente dobrou. Ela tem um cardápio variado e as produções são feitas só com frutas e ingredientes selecionados e bem fresquinhos. São sucos leves, refrescantes e que não vão açúcar, que ajuda a não reter líquido e dá uma sensação de limpeza mesmo no organismo. Esses sucos, além de bastante nutritivos, também podem ser muito fáceis de fazer. E a Adriana vai ensinar agora 2 receitinhas pra gente. Eu vou ensinar pra vocês fazer um suquinho verde. Esse suco ele vai o abacaxi, aqui a gente pode colocar 2 rodelas de abacaxi. Vou usar uma folha de couve, já higienizada e picada, junto ao suco de um limão. Vou acrescentar a poderosa farinha de linhaça dourada, vamos pôr 1 colherzinha de sopa e a água. Por isso tá batendo. Bateu, tá pronto. Se quiser pode coar, se não quiser pode beber assim mesmo. É uma excelente fonte de fibras.
Outra opção de suco que também é uma opção bem saudável e bem fácil também pra gente fazer em casa. Aqui a gente vai utilizar a polpa do maracujá e nós vamos utilizar a manga madurinha para dar o gostinho do docinho do suco, tá? Para esse suco nós também podemos acrescentar a farinha de linhaça dourada, também uma colherzinha de sopa, ela é muito rica, excelente para o organismo, e a água. Bateu, pronto, só servir. Eu provei e aprovei os dois. Gostoso. Muito bom, muito provável. Com tanta opção saudável e saborosa, fica até mais fácil enfrentar o calor. Boas dicas, né? Bora ver agora qual foi a nossa foto eleita como a foto do dia. A escolhida foi a da Alexia mesmo, viu? Ela disse que estava na fazenda Santa Terezinha, depois de pescar, viu essa bela imagem, então aí, esse cenário, resolveu registrar e mandou aqui pra gente. Parabéns pela participação e por ser a vencedora do nosso dia, viu? E acabou o Jornal e Agora vai ficando por aqui. Na sequência, você já sabe, tem Globo Esporte logo mais à noite, tem Jornal e Agora segunda edição com o Luciano Cabral. E aí, ao longo da nossa programação, Paulo César Oliveira chega com mais notícias para você no Anhanguera Notícias, viu? Eu deixo a edição de hoje com imagens de Marzagão. Aproveite bem o seu dia. Tchau, tchau.